Deus colocou algo no meu coração, pensando nesse tempo de jejum e oração, em tudo aquilo que temos vivido como igreja, em tudo aquilo que temos conversado nesses dias. E o tema da palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é algo muito interessante. E talvez você vai olhar o tema e vai dizer, mas o que ele quer falar com isso? Você já vai entender aonde eu quero chegar. Pode colocar o tema para nós. Esse é o tema da minha palavra. Fala comigo no 3. 1, 2, 3. Mas fala bonito. 1, 2, 3. Reset. Reset vem do inglês reset. Então, talvez eu vá usar dois termos aqui. Se eu falar reset, ele não está errado. Se eu falar reset, mas no português, na tradução reset, resetar, também está correto, tá? Então, só estou falando isso porque talvez às vezes a gente fala reset, mas os dois termos estão corretos. Eu quero usar como texto base um texto que temos usado já desde o culto da virada, desde o começo do ano. É algo que Deus tem colocado no nosso coração como equipe, como ministério, para realmente entendermos, estamos entendendo e buscando aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é Isaías 43, 18, 20. Já ouvimos esse texto algumas vezes aqui, mas hoje a palavra de Deus ela se renova e hoje o Senhor quer falar conosco de uma forma um pouquinho diferente. Isaías 43, 18, 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vou repetir, não vivam do passado, não vivam do passado. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém, queridos? Esse texto é maravilhoso. Esse texto tem várias aplicações, tem uma revelação muito profunda dentro desse texto. E o que eu tenho observado é que cada vez mais as pessoas vivem de expectativas do passado, de coisas que aconteceram lá atrás. É muito interessante, de recordações. Quantos de nós já não usamos esses termos? Quando eu tinha, quando eu era, quando eu fiz, quando eu recebi. E nós não podemos jamais nos esquecer daquilo que recebemos, daquilo que tivemos, das bênçãos que tivemos. Isso aqui é algo muito interessante. Quando eu era jovem, um dia o Senhor me usou. Ele não te usa mais? Eu creio que Ele usa. Um dia eu fui assim. Porque lá atrás era melhor. Porque, claro, algumas coisas elas eram muito interessantes, que elas aconteciam na nossa vida. Eu quero, talvez uma outra oportunidade, quero falar um pouquinho sobre isso. Mas lembra o tempo do telefone, só o telefone fixo? Quantos aqui são desse tempo? Sei que tem jovens aqui. Interessante, o telefone tocava, você não sabia quem estava te ligando. E você ia atender, você diz assim, alô, quem é? Naquela expectativa, quem será que está me ligando? Hoje você olha no celular, você já sabe quem é, e se não tem identificação, às vezes você nem atende. Tá? Algumas coisas muito interessantes. Mas aí a gente vai se apegando a algumas coisas. Porque aquela tragédia que aconteceu na minha vida, as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas tribulações, porque eu sofro desde criança e tal. Eu sei que, eu não estou desfazendo aqui, amados. Eu sei que tem tragédias, tem lutas. E coisas difíceis acontecem na nossa vida, e talvez você esteja passando por um momento assim. E quando é momento de choro, chore mesmo, chore, derrame suas lágrimas na presença do Senhor, vá diante de Deus, abra o seu coração, não tem problema nenhum quanto a isso, mas a grande questão é quando nós ficamos presos nessas coisas. E o Senhor nesta manhã, Ele quer ministrar sobre as nossas vidas, e talvez algumas pessoas que estão aqui nesta manhã, você que está aí na sua casa, o Senhor quer te levar nesta manhã a dar um reset nisso, a resetar algumas coisas na sua mente e dentro do seu coração. O Senhor te fala hoje, nesse momento, esqueça o que se foi, não viva do passado. Busque coisas novas para a sua vida. Olha só, Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Experiências boas ou ruins já passaram. Está na hora de darmos um reset e buscarmos algo novo.
O termo técnico de reset, ou resetar, duas ações em uma. Desliga e religa um computador ou equipamento por falha ou incorreção no seu funcionamento, fazendo-o funcionar corretamente para a restauração do sistema. Esse é o termo técnico. Vamos trazer para uma linguagem mais dos nossos dias. É quando o aparelho começa a travar. Começa a travar o seu aparelho, o computador, o celular, ele começa a dar algum problema e ele começa a ficar travado, ele começa a ficar lento. Tem gente, entenda o que eu vou te falar, já há tantos anos servindo ao Senhor, está na casa de Deus, mas parece que está travado, não consegue romper, não consegue deslanchar. Alguma coisa está te travando e você não consegue sair do lugar. Você está lento. As coisas não estão acontecendo como elas deveriam acontecer. Aí nós usamos este recurso de dar um reset. Aí o aparelho ele apaga, ele fecha tudo, ele limpa a memória e ele reinicia. E começa a redefinir as suas funções. E aí ele liga de uma forma mais correta, eliminando o que está travando e impedindo o bom funcionamento. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Ele quer trabalhar na sua vida, ele quer dar um reset na sua mente, nas suas emoções. Ele quer te reiniciar para algo novo, queridos. A nossa igreja, nós temos buscado nesses dias, temos falado sobre um novo tempo, porque realmente nós queremos experimentar algo novo. O pastor Odilon estava falando da questão da ação social. Deus, de tempo em tempo, Ele vai mudando, Ele vai dando uma nova estratégia. Nós resetamos aquilo que nós estamos fazendo, porque já está ficando um pouquinho travado, um pouquinho lento, mas agora nós buscamos algo melhor, nós reiniciamos para buscar algo melhor. Assim é na minha vida material, assim é na minha vida espiritual, na minha vida sentimental. Deus quer te levar nesta manhã. O Espírito Santo quer dar um reset na sua vida e quer te reiniciar para um novo tempo. Aleluias, se você recebe, diga eu recebo. Em nome de Jesus, amados. Em nome de Jesus. Veja só, Deus já deu alguns resets, inclusive na face dessa terra. Lá no comecinho do livro de Gênesis, Deus coloca Adão num lugar muito especial, Eva está ali com ele, o pecado entrou naquele lugar, no coração de Adão, agora Adão não podia mais ficar naquele lugar, Deus deu um reset na vida de Adão. Adão, você vai ter que reiniciar, você vai ter que começar tudo de novo. Vai ter que começar de novo. Passou mais um tempo, Gênesis capítulo 6, a história de Noé, todos nós conhecemos, Deus deu um reset na humanidade. Deus reiniciou tudo através de Noé e sua família. Então isso que eu estou falando para você é bíblico. Deus trabalha dessa forma. De tempo em tempo, nós precisamos parar, reavaliar algumas coisas. Porque sem perceber, a gente vai ficando lento. A gente vai travando. Sem perceber, nós vamos ficando numa letargia. Vai vindo um marasmo sobre as nossas vidas. Por isso que essa semana foi muito especial, queridos, todos os dias, reuniões muito abençoadas. E você que teve a oportunidade de estar aqui, com certeza você está bombando, porque o Senhor ministrou sobre as nossas vidas de uma forma poderosa. Mas aí, nós não participamos desses momentos. E eu não sei por que razão você não pôde estar. Mas aí às vezes a gente não sabe por que a gente está meio lento em algumas coisas. Sabe? Você já viu, entenda o que eu vou falar e não... Você já viu o bicho preguiça subir numa árvore? Está rápido, aqui eu ainda estou, né? Estou bem rápido. Mas o bichinho, só de você olhar dá um desespero. Agora tem aqueles outros primatas que são extremamente rápidos. Já está lá em cima. Você já viu um gato quando ele dá um pulo? O gato às vezes ele está andando assim, parece que ele está meio... Mas daqui a pouco ele... Fica ligeiro, fica esperto. Eu vou interagir um pouquinho com você e você me ajuda a pregar hoje, tá? Fala para a pessoa que está ao seu lado, fica esperto. Fica esperto, fica esperto. O que marca um novo tempo em nossas vidas são as novas atitudes que nós tomamos. Os resets que damos
Se fizermos as mesmas coisas, se tivermos os mesmos comportamentos, é porque nada mudou. Precisamos mudar a forma de pensar e também mudar os nossos hábitos. Gente, eu estava olhando as imagens lá. Meu Deus do céu. Não sei se viu ali, eu estava atrás do pastor Dilon desse jeito, senhor. Parecia um guarda-costas, daqueles brabo ainda. Não, na verdade, nós parecíamos uns peão de fazenda ali, né? O fazendeiro e os capatazes atrás. Gente, eu acho que eu melhorei um pouquinho, amém? Sabe? A gente vai melhorando, nós vamos melhorando, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, nós demos um reset quando nós saímos do templo antigo e viemos para este lugar. Nós demos um outro reset já um ano depois, quando nós entramos neste lugar. E nós demos um outro reset. Olha como está lindo esse lugar. Quando eu vou olhando essas imagens, eu falo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A coisa era complicadinha, né? Mas nós tínhamos algo. Sempre tivemos isso. A fome de buscar a presença de Deus e a vontade de Deus. E é isso que faz toda a diferença. Sabe, tudo isso que eu estou te falando é bíblico, tudo isso que eu estou te falando diz respeito à cruz. Deus é especialista em nos reiniciar através de Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. E Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aleluias, através do sangue de Jesus, houve um grande reset na nossa vida. Aleluias. Nós já falamos esse versículo, esses 2 versículos que eu vou ler aqui, diversas vezes nessa casa. E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é maravilhosa. E eu quero falar novamente, Romanos capítulo 12, verso 2 e verso 3. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias! Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Nós precisamos dar um reset na nossa mente, queridos. Sabe, nós precisamos buscar um renovo da nossa mente em Cristo Jesus, irmos realmente nos desapegando das coisas lá de trás que tem nos travado, daquilo que faz parte do nosso presente, que tem nos impedido de experimentar algo maior da parte de Deus. Buscar essa renovação da mente é um grande desafio para todos nós. Porque nós vamos nos acostumando com algumas coisas e todos nós vamos precisar ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa caminhada na face dessa terra, fazer alguns resets. Vamos precisar resetar, não tem como. No ciclo natural das coisas, tudo envelhece, inclusive o nosso corpo físico. Por mais que você se esforce, chega um momento que não dá mais jeito. Pode puxar daqui, repuxa dali, ajeita daqui, de lá, mas chega uma hora, tudo envelhece. Tudo envelhece. Mas o que Paulo está dizendo ali? A nossa mente precisa estar renovada. A nossa mente precisa ser renovada de tempo em tempo. Precisamos buscar esse renovo da nossa mente, das nossas atitudes, dos nossos hábitos. E é muito interessante, eu andei de bicicleta durante muitos anos. Mas muitos anos. Faz mais ou menos, eu acho que o ano passado eu andei com a Rosângela na praia. Aquela bicicleta que vai 2, e ela esperta lá atrás e só eu me lascando ali na frente. Ó. Tá? E ela na boa. Aí agora eu falei com o Vitor ali, Vitor, você tem uma bicicleta que está parada lá? Empresta para o tio? Pode pegar lá, tio. Por quê? Precisa pedalar de novo. Sabe? Tem algumas coisas boas, você parou de fazer, comece a fazer elas novamente. Comece a fazer uma reflexão da sua vida, sabe? Olhe no seu entorno.
E o Espírito Santo vai ministrar, ele vai falar contigo. Aquele texto que nós lemos de Romanos, ele fala sobre uma vida equilibrada. Tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio. Precisamos realmente entender que o Senhor, Ele quer nos ajudar a irmos para um outro nível, amém? Se já está bom onde você está, Ele quer te levar para um nível ainda maior, queridos. Essa semana sentei com o Fábio, com o Tiaguinho, vendo algumas coisas do encontro, conversando sobre algumas coisas. Gente, pensa um lugar de um derramar da glória de Deus, da graça de Deus, mas pode ser melhor ainda, aleluias. Sabe, Deus sempre pode nos levar para um outro nível. Mas nós precisamos estar com a mente pronta para buscar coisas novas. Eu sou como você, para algumas coisas eu tenho resistência. Mas eu tenho orado, eu tenho falado, Deus, eu quero viver o novo. Eu quero experimentar o novo. Eu quero realmente poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Você também quer? Aleluias. É tão interessante, os céus e a terra foram criados por Deus. Mas você sabia que por conta do pecado, os céus e a terra envelheceram? E Deus vai resetar o universo? Como assim, pastor? Vou te provar na palavra. Isaías 65, 7. Pois vejam, Isaías 65, 7. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. 2 Pedro 3,13. 2 Pedro 3,13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Vai chegar um dia que o Senhor vai resetar esse universo. Mas Ele já tem preparado um novo céu e uma nova terra para mim e para você, aleluia. Ele vai reiniciar tudo isso. E nós vamos poder desfrutar de algo maravilhoso ao lado de Cristo Jesus. Aleluias. Por isso que em Romanos 12:3 ele fala que nós precisamos resetar o padrão deste mundo, da nossa vida. E nós devemos buscar o padrão do céu. Amém, queridos? O padrão do céu. Ele nos pede para renovarmos, destravarmos, resetarmos a nossa mente, para que possamos experimentar o amor, a boa e agradável a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Eu gosto muito de 1 Coríntios 2,16, que diz assim, nós porém, finalzinho do versículo diz assim, nós porém temos a mente de Cristo. Aleluias, a mente de Cristo. Eu coloquei um ponto aqui, e ele diz bem assim, precisamos cuidar com as nossas rugas. Você já vai entender o que eu vou falar. Precisamos cuidar com as nossas rugas. Ruga é sinal do quê? Envelhecimento. Você pode usar o creme que você quiser e fazer. Hoje tem um monte de coisa aí, harmonização facial, botox, tem um monte de coisa aí. Tem um monte de coisa. Pode pôr um durex também, puxar assim. Tem um monte de coisa que você pode fazer. Mas as rugas vão chegar. Você olha para um bebezinho. Ontem eu estava sentado aqui e a esposa do Tiaguinho estava segurando eu confundo os dois meninos, o Isaac. Falei para o Tiaguinho, ele começou ao contrário. Ele começou com o Israel, agora ele tem o Isaac. Está faltando o Abraão ainda, não está? Está faltando o Abraão para fechar os 3 patriarcas, Tiaguinho. Não, nós vamos... Tá. E eu estava olhando ali a Gabi com o Isaac. O Isaac não tem rugas, gente. Quantos meses ele tem? 3 meses. Pele lisinha. Pensa, coisa linda. Ele não tem ruga. A grande questão não é as nossas rugas externas. Elas falam do nosso tempo de vida, das nossas experiências, da nossa maturidade. A grande questão é as rugas na nossa alma e no nosso espírito. Rugas nos falam de envelhecimento. Muitos se preocupam em esconder as rugas, mas o grande problema é o envelhecimento da mente. É o envelhecimento do nosso espírito. Olha só o que o Senhor fala, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga. Olha o que Paulo está falando. Igreja gloriosa, sem mancha,
Mancha está falando de pecado. Tem uma outra tradução que diz mácula. Uma igreja sem mácula. E nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Queridos, se no mundo físico nós temos os nossos sinais de envelhecimento, Jesus diz algo muito interessante, trazendo um ensinamento para mim e para você. Que para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos ser como uma criança. O que ele está falando aqui? Ele está falando de termos a alegria, a disposição, a mentalidade de uma criança que não tem malícia no seu interior. Então, quando fala aqui que a igreja ela não pode ter mancha, ela não deve ter mancha, mácula, pecado, ela não deve ter rugas, a igreja não pode estar envelhecida. A igreja não pode envelhecer, mesmo ela já tendo mais aí de 2000 anos, a igreja não, 2000 anos, a igreja não pode envelhecer. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. O Espírito Santo traz renovo sobre as nossas vidas e sobre a igreja. E ao longo dos séculos, a igreja vem sendo renovada, e renovada, e renovada, e renovada. Independente das eras, independente do que ela tem passado, das perseguições, ela vai se renovando, ela vai se renovando. E nós vivemos um tempo onde a igreja precisa continuar renovando, renovando, renovando. A igreja não pode envelhecer, a igreja não pode ficar enrugada, porque ela é a expressão do amor de Deus na face dessa terra. Aleluias, aleluias, aleluias. Porque precisamos ser, e Jesus usou a expressão de ser como uma criança, ser cheia de energia, cheia de vigor. Porque quando a igreja envelhece, ela perde a energia, ela perde o vigor. Por isso eu dou graças a Deus que neste lugar, Deus tem me dado o privilégio de servir nessa casa já por muitos anos. São quase 30 anos nessa casa. E eu venho experimentando, experimentando com a minha família. A gente sempre está renovando, sempre estamos nos esforçando. Deus sempre tem usado a vida do pastor Odilon para compartilhar conosco esta coisa tão importante, de buscarmos esse renovo da parte de Deus, de não envelhecermos como igreja. E a estrutura tem muito a ver com isso também. Por isso que fizemos uma reforma nesse lugar e ainda estamos melhorando esse lugar, porque o físico reflete muito do espiritual. Reflete muito. Então, alguns pastores esses dias chegaram aqui, eu não conheço o templo depois que vocês reformaram. E eu entrei com eles aqui, eu mostrei, rapaz, como ficou legal isso aqui, poxa, como ficou maravilhoso. Entender que não é a estrutura física em si. Porque, na verdade, o grande diferencial no meio da igreja é o Espírito Santo ter liberdade e poder mover. Isso vai trazer a energia, isso vai trazer o vigor que tanto precisamos para darmos continuidade à obra que Deus tem para cada um de nós. Você conhece pessoas que começaram tão bem, com certeza você conhece como eu, mas travaram, ficaram lentas, envelheceram na mente. E agora, alguns estão vindo ainda, sentam nessas cadeiras, mas quando eu olho, eu falo, meu Deus, aonde está aquela alegria? Aonde está aquele vigor, aquela coisa tão linda, de poder realmente entender que Deus quer usar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Por isso, nesta manhã, o Senhor te diz, seja como uma criança, seja alegre, tenha esta energia, este vigor dentro do seu coração. Eu estou falando de rugas na alma, de rugas no espírito. Sabe, porque aqui a gente passa um creminho, dá um jeitinho. As irmãs usam alguns recursos, e tem recurso que dá para usar, mas a ruga está lá. A ruga está lá, só está escondida. Só está escondida. E às vezes nós estamos com coisas escondidas dentro do nosso coração. Sabe? Deus, o Espírito Santo nesta manhã, quer te levar
a refletir sobre essas coisas. E a entender que Ele tem um renovo para a sua vida. Amém? Para que você possa viver uma vida melhor. Tem atitudes diferentes. Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao verso 14. Irmãos, não penso, olha só o que Paulo está falando aos filipenses, a igreja de Filipos. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que Paulo faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Deixe o seu passado para trás. Avance. Destrave nesta manhã. O Senhor quer dar um reset na sua vida. Aleluias. Para que você destrave. Ele quer reiniciar você para um novo tempo. Aleluias. Ele quer te reiniciar para um novo tempo. Prossigo para o alvo, assim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Deus tem algo preparado para mim e para você. O que Paulo está nos ensinando? Eu não cheguei aonde eu queria ainda. Você já chegou onde você queria ou não? Não? Eu não cheguei onde eu queria ainda. Eu tenho muito para melhorar, eu tenho muito para fazer. Eu tenho muito para edificar na face dessa terra. Claro, Deus sabe o tempo de cada um de nós. Porque às vezes a gente acha que tem 20, 30 anos. Deus sabe. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho muito para fazer. E você também. E é isso que Paulo está falando. Que ele não chegou ainda aonde ele queria. Mas ele prosseguia. Ele prosseguia. Ele tinha um alvo. E às vezes nós estacionamos. Nós travamos. É como o celular ou é como o computador, fica travado. Você vai abrir um negócio e fica girando. Sabe aquela bolinha que fica girando assim? Ó? Que dá um desespero na gente? Aquele negócio fica ali. Ó. E às vezes nós ficamos assim, gente. No mesmo lugar. Andando em círculos. Deus quer nos levar para algo. Paz do Senhor, irmão. Que bom, Cláudio, fica à vontade. Eu não vou ficar parado no tempo e nem amedrontado. Algumas coisas eles dão medo na gente. Eu lembro quando entrou a pandemia e agora tem que ir tudo para online. Gente, eu estou aprendendo isso até hoje, tem um monte de coisa para aprender ainda. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E eu nunca esqueço do nosso primeiro culto online. Né, pastor? Meu Jesus amado. Você vê lá da tela. Mas podemos sim, a princípio até ficar assim, igual Deus fala para Josué, não te pasmes. Ou seja, não fica parado aí, Josué. Não te espantes. Eu sou contigo, vamos lá, caminha, vai. O Senhor te diz nesta manhã, vai, vamos lá. Faz assim comigo, vai. Agora me ajuda, fala para a pessoa aí com muito respeito. Vai. Não fica parado. Não fica amedrontado. Renove o seu odre. Como que você vai receber um vinho novo, algo novo de Deus, se o odre está velho? Está rachado? Está defeituoso? Renove o seu odre, o seu coração, para que o Espírito Santo possa derramar algo novo sobre a sua vida, senão você não vai aguentar. Senão você não vai entender o que Deus quer fazer. Eu vou esquecer do passado, eu vou alimentar a minha memória com coisas que geram esperança no meu coração. Eu não vou ficar preso ao passado, amém? Aleluias, Lamentações 3, 21, 25. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, aleluias. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Aleluias, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, a sua esperança está no Senhor. Aleluias, para com aqueles que o buscam. Ele é bom, Ele é maravilhoso.